Eu sou o dono da página Deck Astral e eu quero mostrar aqui para vocês um pouco dos desafios que eu tive e como a Wiseo me ajudou aqui a resolver. Bom, primeiro para começar, para criar essa página, eu busquei ali alguns influenciadores, alguns perfis do Instagram, né, para poder ter a ideia inicial. Uma vez que eu já tinha feito algumas publicações, eu pensei, puxa, como é que eu consigo mais likes e mais engajamento? Então eu peguei ali algumas referências do YouTube e cheguei nessa ideia que eu estou mostrando aqui para vocês de gerar mais duas postagens que pudessem melhorar, aumentar ali o meu engajamento. E depois disso, o meu próximo desafio foi o seguinte: puxa, eu preciso ter uma ideia de como gerar Reels, né? Então eu joguei a minha própria página do Deck Astral ali, pedi para a ferramenta descrever o meu perfil, peguei essa descrição, também alimentei como contexto e aí eu criei um chat pedindo para ele me trazer algumas ideias de Reels. Então é muito interessante essa ferramenta que a gente consegue alimentar com contexto, com página, com texto diferente, com vídeo do YouTube, para você ter ideias, né? Então tá aí, eu tive várias ideias, ele gerou para mim ideias de Reels que são baseadas no meu perfil ali, para poder gerar um tema central do Reel. E, e aí a gente eu cheguei ali junto com a ferramenta que o tema que mais fazia sentido era com relação a propósito, o poder do propósito. Então eu comecei a pesquisar alguns vídeos no YouTube para trazer como referência ali. E sem assistir mesmo o vídeo, eu olhei ali, bati o olho e falei, cara, isso aqui parece ser bacana, isso aqui parece ser bacana. Comecei a separar ali em abas diferentes para poder adicionar no meu board. Então, depois de selecionar alguns dos vídeos, foi muito simples eu adicionar essas referências de palestras, de pessoas ali que gravaram vídeos relacionados a propósito, viver com propósito, enfim, que estavam super de acordo com o meu tema, sem eu ter que descrever, né, sem eu ter que assistir, na verdade, cada um desses vídeos. Então, quando eu adicionei ali, o que, que ele faz? Ele faz a transcrição de todos os vídeos, ele busca todos os textos ali, converte, trouxe para o meu board. E uma outra coisa fantástica é a capacidade de organização, né? Então, eu coloco nesses quadradinhos roxos que são de agrupadores de informação. Então, toda a parte de inspiração aqui de vídeos do YouTube relacionados a propósito, eu consegui organizar dentro de uma caixinha só, para poder alimentar como contexto, né? Então foi bem bacana. E para completar, eu também pesquisei alguns livros, alguns PDFs sobre propósito, sobre o poder do propósito. E a ferramenta ela é muito fantástica também. Eu consigo adicionar textos em PDF. Então, baixei 2 livros ali sobre PDF, joguei já na ferramenta para ele alimentar como contexto, para que eu pudesse gerar os meus próximos Reels ali e já joguei no quadro, né? Uma das funcionalidades mais bacanas que tem é a quantidade de tipos diferentes de contexto que a gente pode alimentar. Então, depois de colocar os PDFs, eu pesquisei no Instagram pessoas que falam sobre propósito de vida, peguei algumas referências, adicionei também no quadro os perfis das pessoas que conversam sobre esse tema. Dá para pegar qualquer perfil e ele faz uma análise dos posts daquela pessoa, do estilo de publicação, do engajamento, enfim, das melhores publicações. Ele faz transcrição dos Reels, se tiver. Então, já joguei naquele quadro e também peguei os influenciadores que tinham originado a página, a ideia da página, também para adicionar como contexto para a minha IA aqui. Lembrando que o objetivo original é ter uma ideia para criar Reels, né? E dado esse contexto de criar Reels, o que eu fiz também? Peguei aqui esse influenciador que eu acho muito bacana, 2 Reels de referência que tem a ver com propósito, então eu consigo trazer as publicações diretas
podem ser posts no Instagram ou Reels, que é o caso que eu trouxe aqui. Esses dois eu gosto muito desse discurso dele. Também trouxe para dentro do nosso quadro para poder fazer parte do contexto de ideias. Então, dentro ali dos diferentes tipos de coisas que eu posso adicionar, eu trouxe vídeos, trouxe PDF, trouxe páginas, perfis do Instagram e agora eu trouxe também Reels de forma direta para eu poder finalmente alimentar o meu chat de inteligência artificial que está aqui. Então fui lá, liguei os fiozinhos e comecei um novo chat. Então finalmente com todo esse contexto ligado, eu falei para ele, puxa, gere para mim um script aqui de reel, de vídeo, com o tema de propósito na vida, que seja ali o poder do propósito, que seja compatível com a minha página. Então, ele criou para mim todo o roteiro, deu dicas adicionais de como fazer, e nisso eu fui interagindo com o chat. Falei, não, legal, eu gostaria, na verdade, que você criasse para mim um reel né, um roteiro de reel que ele me mostrasse qual vai ser a cena do vídeo e uma frase, a frase e a cena, a frase e a cena. E eu fui interagindo com o chat, é como se eu estivesse conversando com todo aquele contexto, com os vídeos do YouTube, tirando ideias e pedindo para ele gerar para mim certinho o que eu ia precisar ali das dicas para criar o meu Reels, né? E o bacana aqui é que, putz, na hora que eu cheguei numa ideia legal, eu troquei para uma IA, para um modelo de IA que é mais inteligente, entre aspas aí. Então, quando eu já tinha todo o contexto, já tinha perguntas, já tinha mais ou menos a ideia que eu iria fazer, eu troquei para esse modelo mais potente. A gente consegue selecionar ali dentro de vários modelos. Ele acaba custando um pouco mais de crédito, mas vale super a pena. E ele gerou para mim, então, um, um roteiro certinho dos vídeos, cada uma das cenas e a frase de cada uma das cenas. Então, tendo isso em mãos, ficou muito mais fácil. Eu tenho a descrição da cena e a frase, a descrição da cena e a frase. Aí, puxa, a criação de conteúdo ficou simples, tudo na mão. Então, ferramenta fantástica a Wiseo aqui.